Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre algumas revoltas. A gente vai voltar para o Brasil agora, tá? Algumas revoltas que aconteceram no período colonial do Brasil, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. O que elas têm em comum, tá? Elas têm em comum que elas foram influenciadas por ideias iluministas, tá? Lembra, a gente acabou de ver a Revolução Francesa e tal. Então, elas foram influenciadas por ideias iluministas e elas queriam tornar independentes os estados em que elas aconteceram. É a única coisa de que tem em comum, depois vocês vão entender por quê, tá? Então, a gente vai começar por ordem cronológica. Então, a gente vai começar com a Inconfidência Mineira, tá? Que aconteceu em 1789, tá, pessoal? O mesmo ano da Revolução Francesa, né? Então, a Inconfidência Mineira, ela aconteceu logicamente em Minas Gerais, né, pessoal? Ela aconteceu na cidade hoje que é a cidade de Ouro Preto, mas na época se chamava cidade de Vila Rica, tá? E como todo mundo sabe, Minas Gerais tem esse nome porque é onde tinha a maior quantidade de ouro do Brasil, né? Tanto assim que a gente vê lá, os portugueses vieram para cá, né, no começo lá de 1500, começaram a levar embora o pau-brasil. Eles só fizeram isso, pessoal, porque eles não tinham achado os metais preciosos. Quando eles acham o ouro, esquece a cana-de-açúcar, que na época era o que eles estavam explorando mais, né, plantando mais, e começa a exploração do ouro. Então, assim, e eles achavam que Minas Gerais, principalmente lá na cidade de Vila Rica, né, o ouro era infindável, tipo assim, vai durar para sempre e nunca vai acabar. Só que todo mundo sabe, né, pessoal, que o ouro é um recurso, como a gente diz, não renovável, então ele demora muito tempo para se formar, tá? E, então ele acaba. Vai chegar um dia que ele vai acabar. Então, o que estava acontecendo, tá? Pessoal, assim, o ciclo do ouro, como já é um ciclo, né, ele teve começo, meio e fim. Então, assim, no fim do século XVIII, já não estava se encontrando tanto ouro como antigamente. Então, estava acabando o ouro, né? Porque você explora, 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 um dia vai acabar, né? Só que o rei da época, que era o Dom João V, que estava lá em Portugal ainda, né? Ele não acreditava nisso. Ele achava que, vamos dizer assim, não, esses brasileiros aí, eles estão querendo enganar a gente. Porque como que funcionava? A maior parte do ouro extraído tinha que ir para a colônia, né? Então a colônia contava muito com aquele dinheiro. Então ele começou a duvidar, eles achavam que os brasileiros estavam enganando ou que eles estavam pirateando, né? Naquela época era muito comum piratas que estavam vendendo para outros mercados. Então ele falou o seguinte: então o rei pensou assim, né? Ah, é assim? Vocês vão ficar inventando para mim que o ouro está acabando? Então já sei um jeito de ganhar dinheiro de vocês. Ele começou a aumentar os impostos. Só que o pessoal vivia do ouro. Se o ouro estava acabando, eles não conseguiam pagar os impostos. Como o ouro estava acabando, eles não tinham dinheiro, não tinham mais ouro para pagar os impostos, né? Então, começou a faltar ouro, né, para pagar as dívidas, e aí as dívidas foram se acumulando. Aí, gente, a partir de 1787, começou a sair um boato lá que o rei, se eles não pagassem os impostos, o rei ia fazer um processo que chama derrama do ouro. O que seria derrama do ouro? Ele manda seus fiscais passarem e vão recolhendo todo o ouro à força. Tudo que tiver lá, eles vão levando embora. Eles vão confiscando, né, para cobrir o valor dos impostos. Então, assim, como eles estavam com muito medo, né, que acontecesse a derrama, que confiscassem todo o ouro, todas as propriedades deles, o pessoal lá começou a se articular para fazer um ato, né, uma revolução contra o governo português. Isso que assim, pessoal, a maior parte das revoluções, elas são chefiadas assim, são organizadas pelo povo mais pobre, que é os que mais sofrem, né, com a situação de miséria, as péssimas qualidades de vida, as poucas oportunidades. Só que uma coisa muito importante que vocês precisam lembrar é que a Inconfidência Mineira, ela foi bem diferente, tá? Ela foi um movimento que ele foi coordenado pela elite. Porque como Vila Rica, né, era uma cidade muito rica, muito próspera na época, tinha uma elite letrada, que era
poetas, pensadores, filósofos, políticos. Então, assim, eram pessoas inteligentes, né? Eram pessoas muito ricas, devido a essa riqueza, eles tinham muito acesso à educação. Então, eles sabiam o que estava acontecendo no resto do mundo. Então, começou a chegar notícias do que estava acontecendo na França. Principal assim, a revolução em si não tinha começado, mas os ideais iluministas estavam borbulhando por lá. Então, assim, eles começaram, a partir dos ideais iluministas, eles começaram a tentar ali organizar uma revolta também. Então, sobre a Inconfidência Mineira, vocês têm que lembrar de dois detalhes bem importantes. Como eu falei para vocês, a questão de ser um movimento de elite, tá? Que normalmente, como eu falei, sempre são as classes mais baixas, né? O pessoal mais pobre que comanda os movimentos. E essa questão dele ser um movimento de elite vai influenciar no julgamento deles depois, vocês vão ver daqui a pouco, tá? E outra coisa, pessoal, eles queriam a independência de Minas Gerais. O Brasil, assim, ele era uma colônia, né? Não era um país como a gente conhece hoje e tal, porque não tinha o rei ia chegar aqui em 1808, né? Fugindo do Napoleão, mas depois a gente fala sobre isso. Então, assim, eles queriam independência, eles queriam tornar Minas Gerais um país independente, tá? E uma coisa que é muito diferente das outras revoluções também, eles queriam que continuassem a escravidão, tá? Porque para eles a escravidão era muito útil, eles dependiam do trabalho dos negros para conseguir ter suas riquezas, então, assim, como eles eram da elite, não tinha muito sentido para eles abolir a escravidão, então eles eram a favor que a escravidão continuasse. Então, assim, é válido a gente lembrar que, assim, foi uma tentativa de revolução, ela não chegou a ocorrer, tá? A gente já vai entender o porquê. Então, assim, eles começam, né, a gente vai chamar de inconfidentes. O que é inconfidente? Aquele que não é leal ao rei, tá, pessoal? Por isso que chama inconfidente esses movimentos, a Inconfidência Mineira, tá? E a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Mas Inconfidência significa não ter fidelidade ao rei, não ser leal ao rei. Então eles começam, os inconfidentes, a se organizarem nos casarões, né, porque era todo mundo muito chique, todo mundo muito rico, né? E tentam, assim, tramar um movimento que destruiria Portugal do governo e tornaria Minas Gerais independente. Nesses encontros, eles começaram a confeccionar a bandeira de Minas Gerais, tá? Independente, que era essa que vocês estão vendo aí, um fundo branco, um triângulo vermelho, com esses dizeres em latim, que significa liberdade ainda que tardia, tá? Então, assim, eles achavam que a liberdade poderia acontecer, podia até ser um pouco tarde, mas o importante é que ela tivesse acontecido. E é porque era o desejo deles, né, pessoal? E é interessante, assim, que essa é a bandeira do estado de Minas Gerais até os dias de hoje. Então, beleza, eles estão lá, confeccionaram a bandeira, tava tudo mais ou menos organizado. Só que, pessoal, vai acontecer uma reviravolta que vai fazer com que a maior parte das pessoas perca o interesse, tá? Por essa revolta. Porque o rei, o João V, ele fala o seguinte: não, a gente não vai fazer derrama do ouro. Isso é um boato só, isso não é verdade, viu? Tinha fake news no século XVIII já, vocês viram? Como que é? Um vai passando pro outro, o negócio vira verdade. Então, assim, o pessoal, porque eles eram da elite, né? Eles não tinham que reclamar da vida deles, se eles não iam confiscar o ouro, tipo, vamos desistir dessa revolução. Então, assim, o movimento começou a se desfazer. Muita gente perdeu o interesse, porque na verdade, assim, eles não queriam se tornar independentes de Portugal para melhorar a vida deles. Na verdade, eles queriam se tornar independentes para não perder o ouro deles, né? E nesse meio tempo, pessoal, que eles estavam já desistindo, né, já acabando com o movimento, houve o que a gente chama hoje, na época não se dizia muito isso, né, mas delação premiada. O que seria uma delação premiada? Você conta, tipo, você dá algumas informações e você recebe um benefício sobre isso, por isso, tá? Então, teve um carinha que era o Joaquim Silvério dos Reis, tá? Que em Minas, até hoje, ele é visto como um traidor. Se você chamar alguém de Joaquim Silvério dos Reis lá, tipo, é um xingamento, tá? Porque ele foi o traidor do movimento que poderia ter tornado Minas Gerais independente. Então, o que ele fez? Ele estava devendo muito dinheiro para a coroa. Então, ele foi lá, ele delatou o movimento,
com a condição de que suas dívidas fossem perdoadas. Então, no final das contas, as dívidas deles foi perdoada, mas o povo pegou um ranço, mas um ranço tão grande dele, pessoal, que ele teve que fugir, tá? E ele ficou exilado pelo resto da vida dele, ninguém sabe direito onde, mas tipo, vivendo lá escondido, porque o pessoal de Minas Gerais simplesmente odiava ele, por ele ter traído o movimento. Então, pessoal, como ele delatou, mesmo que o movimento já tivesse perdido muita força, os líderes do movimento foram presos, né? Então, o povo chique lá, letrado, político e tal, eles foram todos presos. E eles foram condenados, né? Por serem inconfidentes, né? A falta de fidelidade lá ao rei. Com o julgamento dos inconfidentes, eles foram condenados à morte, tá? Só que assim, lembra, eles eram elite, eles eram ricos. Imagina se a gente pega hoje, vamos lá, a gente vai fazer um julgamento, vai pegar os 12 empresários mais ricos do país e vai matar todo mundo. Ia dar ruim pro Brasil, né? Porque, nossa, eles são influentes e tal, né? Ninguém mais queria investir no Brasil. Então, assim, os 12 inconfidentes, eles foram, fato, condenados à morte, tá? Só que no dia seguinte, eles foram absolvidos pela coroa. Olha que lindo, tá? Porque eles eram pessoas importantes. Se a coroa mandasse matar todo mundo, a situação ia ficar, a imagem da coroa ia ficar bem complicada, poderia gerar outra revolta. Só que assim, né? Se ela também não matasse ninguém, ela ia falar assim, o povo ia pensar, beleza, né? A gente pode fazer uma revolução e uma revoltinha a hora que a gente quiser, que não vai dar nada, né? Porque eles foram presos, foram condenados, depois foram absolvidos. Então a coroa tinha que dar um exemplo. Então ela tinha que escolher dentre daqueles, pessoal, vamos dizer assim, a gente chama de bode expiatório, que ia pagar pelos crimes dos outros. E tinha um senhor lá, o senhor Joaquim José da Silva Xavier, tá? Mais conhecido como Tiradentes, que ele era assim, ele era muito a favor da revolução, ele confessou tudo, ele disse que não se arrependia, que ele queria mesmo se tornar independente e tal, ele não mudaria a posição dele. Então, já que esse aqui, né, tão fervoroso pelo movimento dele, é esse aqui que a gente vai escolher para matar primeiro, para matar e para tipo assim, para dar um exemplo, né, se alguém de novo tentar fazer isso, as consequências serão terríveis. Então, pessoal, a morte do Tiradentes, ela acabou se tornando um espetáculo, sim, ela foi realmente para deixar o exemplo. Ela aconteceu numa praça, tá? Que hoje chama Praça Tiradentes, em homenagem a ele. Ele foi enforcado, tá? Depois ele foi esquartejado, sabe? Quando corta os pedacinhos do corpo, sim. E foi assim, as partes do corpo foi arrastadas por todo o centro da cidade. Então, assim, foi um negócio bem feio mesmo, para deixar bem o exemplo. Só que assim, pessoal, todo mundo já deve o Tiradentes aí, ele é uma figura importante, não só na Inconfidência Mineira, tá? Mas também depois que acabou a Inconfidência Mineira. Ele vai ser relembrado mais ou menos 100 anos depois, tá? Em 1889, quando vai ter a proclamação da República no Brasil, tá? Então vamos entender um pouquinho primeiro, vocês vão já entender essa ligação. Quem era Tiradentes? Tiradentes ele tem esse nome, né, gente, porque ele era um dentista, mas na verdade ele era um militar, tá, que atuou como dentista, mas principalmente ele era um militar. Ele foi criado por um tio, tá, e assim, ele queria que Minas Gerais se tornasse independente. Só que ele queria que Minas Gerais se tornasse independente, mas se tornasse uma república, que não continuasse uma monarquia, tá? Então, por que ele é relembrado depois na proclamação da República? Tô dando uns spoiler aí, a gente vai ver isso depois. Porque a proclamação da República, ela também foi um golpe, tá? Ela foi um golpe dado pela elite militar, tá, pessoal?
sem o apoio da população, porque naquela época, por incrível que pareça, Dom Pedro II era muito amado pela população, a população não queria saber muito da questão da monarquia, do fim da monarquia, e aí eles ressuscitaram, vamos dizer assim, a imagem de Tiradentes, porque o Tiradentes era um cara que morreu por defender a independência de Minas Gerais e a República de Minas Gerais. Então ele se tornou meio que um ícone do movimento da proclamação da República. E assim, pessoal, a gente tem um feriado nacional, 21 de abril, é o único feriado que a gente tem, assim, que eu me lembro, pelo menos agora, de alguém, de uma pessoa, por sua importância histórica, né, tem um feriado nacional. Então, todo dia 21 de abril, em homenagem a Tiradentes, é feriado em território nacional. Porque, assim, por exemplo, 7 de setembro, independência do Brasil, ok. 15 de novembro, proclamação da República, ok. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, ok. Mas uma pessoa ter um feriado em todo o território nacional é só Tiradentes. Então, assim, isso tudo, essa imagem do Tiradentes como um mártir da Revolução e tal, foi retomada pelo pessoal da Proclamação da República, porque eles queriam ligar a imagem heróica do Tiradentes com o movimento deles, tá? Porque durante a monarquia, a imagem de Tiradentes foi meio que escondida, né, pessoal? Porque iam ficar falando bem de um cara que quis a República, e ela foi retomada pelos republicanos brasileiros já no final do século XIX. Outra coisa importante, pessoal, não sei se vocês já se lembram de ter visto alguma imagem do Tiradentes, mas a imagem do Tiradentes que a gente sempre vê seria cabelos compridos, né, pele clara, muito parecido com a imagem que a gente conhece de Jesus Cristo, né? Mas assim, essa imagem, pessoal, ela foi inventada, tá? Ninguém tem imagens assim confiáveis que dá para falar, não, esse cara aqui foi Tiradentes. É esse mesmo. Essa foi uma imagem que os proclamadores da República no Brasil, né, principalmente Marechal Deodoro da Fonseca, eles começaram a construir para para o povo criar essa identidade, né? O povo começar a admirar Tiradentes, porque era uma figura parecida com Jesus Cristo, era um mártir, e era a favor da República e tal, então começar a endeusar a figura de Tiradentes. Mas essa imagem que vocês conhecem de Tiradentes, ninguém realmente sabe se é verdadeira. Quer dizer, ela não é verdadeira, isso todo mundo sabe. Ninguém sabe qual era a imagem verdadeira de Tiradentes, não tem nenhum registro sobre isso. Tem um quadro de Tiradentes muito famoso que chama Tiradentes Esquartejado, tá, pessoal? Que mostra ele tipo esquartejado, como se formasse uma cruz, assim. Então, tudo isso para valorizar a imagem de Tiradentes, tá? Então, em Confidência Mineira é facinho, só isso. Vamos falar da Conjuração Baiana. Tá? A Conjuração Baiana, que a gente também pode chamar de Conjuração dos Alfaiates, ou até de Inconfidência Baiana, ela vai começar em 1798, tá? Então, assim, essa é uma revolução, vamos dizer assim, mais tradicional, tá? Ela é iniciada pelas pessoas mais pobres mesmo, incluindo escravos, tá? Pessoas de profissões urbanas, né? Principalmente os alfaiates, por isso que algumas pessoas chamam de conjuração dos alfaiates, queriam melhores condições de vida também, tá? Então, Conjuração Baiana, como eu falei para vocês, ela também, como eu falei da Inconfidência Mineira, ela também teve influência dos ideais iluministas, tá? Principalmente da questão da liberdade, né, pessoal? Do que todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, tá? E assim, a maior parte dos integrantes da Conjuração Baiana, eles eram mulatos ou pretos, tá? Os brancos que participavam, e os brancos que participavam eram na maioria humildes, não foi um movimento que nem a Conferência Mineira, que era só os ricos lá, os tops da galáxia, né? Então, vocês vão ver depois que por não ser a elite, o julgamento e a condenação vai acontecer de forma bem diferente do que aconteceu, tá, lá com a elite mineira. Além das ideias iluministas, a Conjuração Baiana ela teve influência de
da independência dos Estados Unidos, tá? Da independência do Haiti e da Inconfidência Mineira. Então, toda a revolução, né, pessoal, ela tem que ter um estopim, né? Tem que ter um fato ali. Então, eu acho que todo mundo se lembra que a primeira capital do Brasil foi Salvador, né, lá na Bahia. Então, assim, só que em 1763, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. E assim como a capital vai ser transferida para o Rio de Janeiro, a importância econômica também vai ser transferida para a região sudeste, né? Porque naquela época a gente tinha o ciclo do açúcar, a cana-de-açúcar estava em decadência, que era o principal produto da Bahia de Salvador ali, né? Então ela vai começar a perder importância, então assim, ela vai começar a receber menos dinheiro do rei, ela vai começar a passar por uns perrengues aí. Então, assim, né, pessoal, com a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, o Salvador a Bahia em si, né, começa a receber menos recursos, então eles ficam com dificuldades financeiras, começa a faltar mantimentos, então, assim, ela perde aquela atenção que ela tinha antes por ser capital, então as condições de vida da população, que já não eram lá muito boas, ela começa a piorar bastante, tá? Então começam a organizar, como eu falei para vocês, trabalhadores urbanos, escravos, pretos, mulatos e tal. Eles começam a organizar uma revolução que vai ser a Conjuração Baiana. Então, assim, a Conjuração Baiana, eles tinham 6 reivindicações, vamos dizer assim, principais que eles não abririam mão de jeito nenhum, tá? Quando a independência da Bahia fosse conseguida. Primeiro ponto, né, o mais importante, abolir a escravidão, tá, na Bahia. A Bahia, por ter sido a primeira capital, o primeiro lugar que eles chegaram e tal, ela sempre recebeu uma quantidade muito grande de negros. Até hoje é o estado do nosso país que tem a maior concentração de negros, tá? Então, essa era a primeira reivindicação deles. A segunda, pessoal, era diminuir os impostos, né, porque a coroa cobrava impostos altíssimos. A terceira era a abertura dos portos para eles comercializarem com outros países, tá? No caso deles, principalmente a França, porque nesse período colonial eles só poderiam comercializar com Portugal, tipo, eles não tinham escolha, ou você vende para Portugal ou você não vende para ninguém. Eles queriam também um aumento salarial, né? Aumento de salário deles, que eles ganhavam pouquíssimo. Eles queriam a república e eles queriam também acabar com o preconceito, tá? Que naquela época ainda existe, infelizmente ainda existe hoje, mas naquela época era muito forte. Lógico que todas essas reivindicações eram coisas impensáveis para a coroa, ela nunca ia aceitar isso. Então eles tinham que fazer tudo na surdina, né, pessoal, se organizar e tal, para ver se o negócio ia para frente. Só que foram juvenis, né? Foram juvenil. No dia 12 de agosto de 1798, o movimento ele se precipitou, vamos dizer assim. Vários integrantes do movimento eles começaram a distribuir panfletos em áreas que tinham muita circulação na cidade. Nesses panfletos, eles falavam da revolução, eles explicavam o que eles queriam que ia acontecer. Por que eles queriam? Porque se eles apresentassem a revolução para mais pessoas, eles poderiam ter, vamos dizer assim, mais participantes da revolução, né? Só que eles esqueceram, né, que ao mesmo tempo que eles poderiam achar simpatizantes, eles poderiam achar inimigos, né? Então, depois que houve essa distribuição de panfleto, a coroa ficou sabendo. Então, a distribuição de panfletos, ela trouxe muitos simpatizantes, mas ela também alertou as autoridades, né? Porque todo mundo começou a falar, a se interessar e tal, e as autoridades também ficaram sabendo. E aí, elas repassaram as informações para a coroa. E lógico que a coroa, né, reizinho Dom João V ainda, não ia deixar que acontecesse uma revolução dessa que pregava tudo o que ele fazia, né, na sua colônia mais importante. Então, assim, como a coroa portuguesa ficou sabendo bem rapidinho, eles se organizaram, o pessoal da coroa portuguesa, e eles reprimiram violentamente essa revolução, tá? Tipo, os líderes e vários outros
pessoas importantes no movimento foram presos, foram condenados à morte, muitos foram mandados para lugares ermos, ou seja, tipo, não tinha nada lá, locais que era difícil sobreviver, né? Como colônias na África, como ilhas no meio do nada, tá? Como forma assim, tipo, eu não tô te matando, mas eu tô te mandando pra você morrer. Então, assim, praticamente todos os integrantes da revolução, eles foram presos ou mortos. Não teve aquela toda a comoção que a coroa portuguesa teve para os pobrezinhos, os inconfidentes, com o pessoal da Conjuração Baiana, tá, pessoal? Tem alguns historiadores que eles falam que depois do fim da Conjuração Baiana, né, muita gente foi morta, então os corpos ficaram todos espalhados pela cidade de Salvador. Salvador virou um inferno, um odor horrível que trouxe assim vários urubus, então foi um negócio bem tenso. O ar acaba ficando respirável, sabe? Então, assim, o tratamento dado foi totalmente diferente aos Inconfidentes de Minas Gerais. Então, pessoal, por que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, na verdade, foram movimentos que não chegaram a acontecer, tá? Mas eles são importantes, tá? Por todo o simbolismo histórico e também pro medo que eles começam a colocar na coroa, porque antes o Brasil estava todo mundo quietinho, bonitinho, falando amém para tudo que o rei queria. Então isso começa a fervilhar. A gente tem outras revoluções que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas eu acho que é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Dá um like aí se gostou, se inscreva no canal. Fiquem bem, bye bye.